A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dado hoje e sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos nos deter na história de Saul e sua família, um capítulo importante na jornada do povo de Deus. Nós vamos ver repletos de lições que ainda nos toca profundamente. Sabemos que Saul era filho de Quias, do clã de Benjamim. Ele tinha 3 filhos, sendo Jonatas, Abinadab, Maquissua e 2 filhas, Merabe, Mical, e além disso, ele tinha um tio chamado Ner, cujo filho era Abner, que se tornou o comandante do exército de Saul. Então essa família, ela foi chamada por Deus para liderar Israel em um momento crucial de sua história. Saul, nós vemos aqui que ele foi um rei, e esse rei escolhido por Deus. Deus escolheu Saul, observamos por quê? Porque o povo clamava por um rei para ser como uma nação, ou seja, a nação ao redor. Saul era um homem impressionante, ele era alto, ele era bonito e o mais belo de todo o povo de Israel. No início, ele recusou o cargo, ele dizendo: não sou eu um homem de Benjamim? Eu não sou da tribo menor de Israel? E não é minha família a mais humilde de todos os clãs de Benjamim? Esse versículo está escrito em 1 Samuel 9, versículo de número 21. Nós vemos, meus irmãos, que nesse momento vemos aqui um homem com humildade, qual que Deus naquele momento valorizou muito esse ato e essa declaração de Saul. Então ele começou bem, ele derrotou em suas guerras os amalequitas, ele começou bem, ele libertou Israel e uniu o povo. Observamos que com o tempo passando, as coisas mudaram, ou seja, o poder começou a subir a cabeça de Saul. Saul já não era o mesmo homem, já não era a mesma pessoa. E ele deixou, ou seja, de obedecer às ordens claras de Deus. E é muito difícil, irmãos, quando nós deixamos a exaltação, o ego, a soberba subir para a nossa cabeça. Nós começamos a desobedecer a Deus, não começamos mais a ser humildes e começamos a seguir a nossa própria direções. É onde que nós erramos muito. Saul pecou quando ele começou a se exaltar. Saul, quando começou a se exaltar, ele pecou. Mas observamos aqui, meus queridos, que muitas das vezes pessoas, elas sobem ao trono de Deus. Deus o exalta ele. Deus coloca ele no lugar de destaque para que seu nome seja exaltado. Porém, a diferença é que muitos se exaltam e esquecem da onde ele foi tirado. Muitos se esquecem da onde Deus o arrancou ou da onde o Deus o tirou. Muitos fazem igual a Saul, começa a desobedecer a Deus, andando por sua própria consciência, andando por seus próprios pensamentos e andando por suas próprias pernas. E é difícil quando nós vamos sozinhos e não vamos no caminho de Deus. Observamos aqui a família de Saul. A família de Saul, ela tinha amor, ela tinha lealdade e ela tinha
justiça em si. Dentro dessa família vemos diferentes rostos de fé. Observamos Jonas. Quem era Jonas? Que era filho de Saul, o filho mais velho de Saul. Ele foi um homem de grande valor. Ele foi um homem de grande valor e fé. Ele foi muito de fé. Ele se tornou o melhor amigo de Davi, que posteriormente seria rei. Mesmo sabendo que ele seria o próximo rei, ele estava sendo amigo de Davi. O que significa que o trono não passaria para ele, porque antigamente o trono passava de pai para filho. Mas nesse caso o trono ia passar para Davi. Mesmo assim, Jonatas sabia que não ia ser, mas ele sabia que Deus tinha escolhido Davi sobre os seus. Ali ele ficou. Aí começou a amizade com Davi. E essa amizade é um exemplo de como devemos amar uns aos outros, mesmo quando isso não é fácil. Por quê? Porque tem muita gente que ama com segundas intenções, querendo algo em troca, querendo alguma coisa, querendo algo para si próprio. Mas nós observamos aqui que Jonatas, ele não tinha interesse, mesmo sabendo que ele não ia ser o rei depois que seu pai partisse. Mas ele amou Davi. A Bíblia fala que ele foi o melhor amigo de Davi. Você amaria uma pessoa sabendo que ela podia ocupar o lugar que deveria ser seu, que se achava ser seu? Porém, a vontade de Deus não era que o filho de Saul fosse o rei, mas sim Davi. Então, nós observamos aqui que Jonatas preferiu obedecer à voz de Deus. Que coisa maravilhosa! Obedecer à voz de Deus, obedecer o que Deus tinha para colocar. Quando Deus troca algum pastor, quando Deus faz uma mudança na vida de um homem, de uma mulher, Ele sabe o que é bom e Ele sabe o que é melhor. Devemos aceitar de todos os nossos corações. Mas nós observamos essa família de Saul, essa lealdade. Nós também vemos aqui que Saul também tinha uma filha. Essa filha chamava Mical. Mical era filha de Saul e ela amou também Davi profundamente. Olha que interessante. Mesmo Mical também sabendo que ele ia ser rei. Então, quando seu pai, que era Saul, tentou matar Davi, sabe o que ela fez? Ela ajudou Davi a escapar. Olha que interessante. Ela colocou uma estátua na cama e cobriu, enganando o soldado. O soldado pensava que era Davi que estava ali, mas era uma estátua. Então Mical, que era filho de Saul, ela escolheu o amor e a justiça sobre a vontade do seu pai. Olha só que interessante. Então, mostrando que às vezes somos chamados a tomar decisões difíceis por amor a Deus, ou seja, por amor a Cristo. Tomamos decisões difíceis por amor a Jesus, por amor a Deus, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Então, meus irmãos, tomamos essa decisão difícil. Ela tomou por amor a Deus e ao próximo. Nós vemos outro, porque Saul tinha mais filho, tinha também o Abner. Quem era o Abner? O Abner era o primo de Saul, ou seja, Abner era parente, não filho, perdão, era parente, ele era o primo de Saul. Foi leal ao rei também até o fim, mesmo quando viu que Davi era o escolhido por Deus, ele manteve sua fidelidade a Saul e depois ao filho de Esbocete. Sua história nos ensina sobre a importância da lealdade, mas também sobre saber distinguir entre lealdade e pessoas, e lealdade e a Deus. Olha só que diferença. Então você tem que saber discernir ou distinguir entre lealdade a pessoa, ser leal à pessoa e lealdade também a Deus. Então não adianta você ser leal só ao humano e não ser leal a Deus nas escolhas que Deus quer. Então, se Deus quer, ou tem escolhido, ou tem algo preparado, ou tem um questionamento para que nós obedecemos, nós temos que ser leal a Deus. Não adianta de nada ele se fosse leal ao homem e não fosse leal a Deus. Então, eles tinham a
a lealdade tanto ao homem, que Davi ali permaneceu, porque eles também apoiaram Davi. Que interessante, coisa maravilhosa. Então nós observamos aqui, irmãos, sobre essa família. Então também tem as lições espirituais, porque nessa trajetória nós aprendemos lições, aprendemos com Saul e sua família. Primeiro, humildade é o caminho certo. Por quê? Porque Saul começou sendo humilde. Nós ouvimos no primeiro versículo lá que Saul foi humilde. Depois que ele se exaltou, ele perdeu o seu trono, mas primeiro ele foi humilde. Então, humildade é o caminho certo. Se você quer vitória, se você quer sucesso, se você quer prosseguir no caminho, seja humilde. Seja simples, nada é seu, nada é nosso. Então, se nós formos humildes, se nós formos simples, nós vamos permanecer com as misericórdias e as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Saul começou bem, ele começou sendo humilde, mas perdendo essa humildade, perdendo tudo, conforme ganhava poder. Quanto mais ele ganhava poder, mais ele perdia a humildade. Ele começava a ser uma pessoa mais feia, começava a ser uma pessoa hipócrita, né? Porque a hipocrisia tomou conta. Deus exalta os humildes e abate o soberbo. Isso é bíblico. Então Deus abateu Saul. Por quê? Porque ele se tornou soberbo. A pessoa, quando se torna soberbo, Deus ele abate, Deus ele arranca. Como se diz, não dá asa à cobra, não dá asa às pessoas. Então, isso é um ditado certo. Davi, ele não soube aproveitar a oportunidade que foi entregue para ele. Então, não importa qual seja o nosso cargo ou posição nessa vida que nós vivemos, devemos manter o coração humilde diante de Deus. Segunda coisa, obediência é a mais importante que as aparências. Então você, muitas das vezes, ser obediente, isso é importante porque você fica vendo a aparência das pessoas. Obedeça aquilo que Deus tem para dar. Saul parecia o rei perfeito por fora, né? Mas seu coração estava se afastando de Deus. Então não olha a aparência. Começa a ver a mudança no caráter, nas atitudes das pessoas. Como que ela está mudando? O que ela está fazendo? Porque Deus não habita na soberba, Deus não habita na vanglória e Deus não habita na exaltação. Então, quando há exaltação, quando há soberba, quando há orgulho, quando a pessoa quer tomar decisão própria, Deus ele foge, ele sai. Por quê? Porque a pessoa ela passa a não ser humilde novamente. Então, preste bem atenção, não olhe a aparência, seja obediente a Deus. Ele fez coisas, Saul fez coisas que parecia boa aos olhos do homem, mas não era conforme a vontade de Deus. Deus olha para o coração e não para a aparência. Deus olha por dentro do homem. Deus não vê por fora a aparência do homem. Terceiro, o amor e a lealdade verdadeira são testados. Deus ele testa. Nós vemos que a família de Saul viveu momentos difíceis, viveu guerras, viveu traições e a certeza que o trono passaria para o outro. Elas viveu tudo isso aí. Então ela viveu um momento difícil, como nós vivemos, mas mesmo assim, entendeu? Olha só. Então ela viveu guerra, ela viveu traições e a certeza que Davi ia permanecer no outro trono. Mas Jonatas e Mical mostraram que o amor verdadeiro e a lealdade a Deus são mais fortes que qualquer laço sanguíneo ou interesse pessoal. Porque muitas vezes as pessoas elas falam, não, vou derrubar fulano, eu vou puxar o tapete, eu vou passar por cima, aquele local é meu, eu que tenho que estar lá, eu que tenho que ter a posição, se fosse eu fazer melhor, não, o lugar é para mim. Não, eles foram humildes, eles permaneceram fiel, eles foram fortes, eles foram leal. Não é verdade? Então eles não colocaram seus interesses em primeiro lugar, eles colocaram o interesse de Deus primeiramente. Então quando você coloca os interesses de Deus, quando você coloca os interesses de Deus na sua vida em primeiro lugar, as coisas mudam. Oh, bendito seja o nome do nosso Deus. Deus começa a mostrar coisas gloriosas e lindas. Quarto, Deus tem um plano, mesmo quando nós erramos.
Mesmo quando nós erramos, Deus ainda tem um plano para nós. Veja bem, apesar dos erros de Saul, Deus cumpriu com o seu plano, ou seja, levantou Davi como rei, e da linhagem de Davi veio Jesus Cristo. Isso nos mostra que mesmo quando falhamos, Deus é capaz de usar nossas famílias para realizar seus propósitos maravilhosos. Então, meus queridos, na família de Saul também, Deus exaltou, assim como Deus também levantou seu filho, Jesus Cristo, da família dele, para que quando viesse ao mundo, ele salvasse a humanidade. Então Deus, mesmo vendo a ruindade, a incapacidade, a crueldade, a soberba, o orgulho, a vanglória, tudo isso, Deus ainda teve misericórdia do humano e da humanidade. Deus tem misericórdia de nós. Quem somos nós? Somos falhos, pecadores, miseráveis, necessitados das suas misericórdias. Mas com amor, com grandeza, com compaixão, Deus ainda envia seu Filho amado. Já estou concluindo essa minha mensagem, essa minha fala, dizendo: a história de Saul e sua família nos lembra que Deus pode chamar qualquer um para realizar seu trabalho. Mas o que importa não é quem somos ou qual posição temos, mas sim se estamos dispostos a obedecê-lo com todo o nosso coração. Olha só que interessante. Deus, ele escolhe qualquer uma pessoa, mas ele quer saber se você está pronto para cumprir o mandato dele, sem exaltação, sem passar por cima da ordem dele, sem passar por cima da vontade de Deus, permanecer a mesma pessoa do começo ao fim. Assim como Jonatas e Mical, podemos escolher seguir a Deus, mesmo quando isso é difícil. Mesmo que é difícil, é impossível. Olhamos, achamos que estamos perdendo. Podemos ainda manter a humildade, mesmo quando o mundo nos exaltar. Se o mundo exaltar, falando: olha, você é bom, você é isso, continua sendo humilde. Porque a glória é Deus. A glória é para Ele, é por Ele, para Ele e para todo. A Deus toda a honra, toda a glória. E podemos confiar que, mesmo quando erramos, Deus é fiel e tem um plano de bem para a nossa vida. Que o exemplo de Saul, tanto nos erros quanto a virtude de sua família, gente, irmãos, irmãs, ele possa nos inspirar, que ele nos inspire a buscar sempre o coração de Deus e obedecer acima de tudo. Que Deus abençoe você. Fique com essa mensagem de Saul no seu coração. Que Deus possa falar mais forte e o nome do Senhor ser engrandecido na tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Se encha das coisas de Deus.